Você já tentou ser Deus na vida das pessoas? Como é que você pode ser Deus na vida das pessoas? É você tentar tomar o lugar dele. É como se indiretamente você dissesse: Deus, você não é capaz, você está demorando demais, o teu jeito não tá legal. Então, se depender do Senhor, tô lascado, deixa eu dar os meus pulos. E aí você se vê agindo, fazendo e acontecendo como se você fosse Deus. E o pior de tudo, quando você faz isso na vida dos outros e não cuida da sua própria vida. Vamos descer um pouco o nível aqui, não como Deus, mas como papai e mamãe do seu companheiro, da sua amiga, do seu amigo, do seu irmão. Eu estou me referindo àquela pessoa que ela quer controlar a vida do outro, ela quer ditar o que o outro tem que fazer, ela julga com muito peso o que o outro está fazendo e às vezes ela não se toca que nem a vida dela é uma vida que está gerando inspiração até aquela qual você está querendo ditar, falar, apontar. Será que a tua vida é uma vida exemplar para te ouvir? Fala, puxa, deixa eu ouvir aqui, essa pessoa tem moral, cara, ela tem experiência, ela tem autoridade para falar isso. Deixa eu pedir a opinião dessa pessoa, porque pelo que eu observo a vida dela, ela tem resultado e a tua intenção é incrível, é maravilhosa. Mas sem você perceber, você está mais controlando ou tentando controlar a vida daquela pessoa do que auxiliar. Essas pessoas tentam muitas das vezes ser pai e mãe do outro como se a pessoa fosse incapaz de dar um passo sozinho. E sem perceber essa postura disfarçada de cuidado, ele carrega como se fosse uma arrogância, uma prepotência, um julgamento ao outro. Como se você dissesse que o outro não fosse capaz, como se eu estivesse num papel superior àquela pessoa, ditando, dizendo o que é melhor, qual é o melhor caminho aquela pessoa deve seguir. E quando nós assumimos uma responsabilidade que não é nossa, gera assim um estresse, uma ansiedade, uma exaustão, às vezes até uma frustração de estar tentando ajudar uma pessoa a qual não quer a tua ajuda. E aí você fica nesse estresse porque você quer resolver. É como se a pessoa tivesse que ter um botãozinho, você apenas aperta aquele botão, fala algo, direciona uma palavra e simplesmente você quer que a vida daquela pessoa resolva do jeito que você determinou. Né? E para quem aceita, inclusive, esse papel de dependência, de que você realmente tem que delegar o que eu preciso fazer, né? E você fica ali passivo, aquela pessoa está ditando a regra para a tua vida, então aquilo só reforça de insegurança, de baixa autoestima, de dependência emocional. E para quem quer ajudar essas pessoas, elas estão ativando padrões de comportamento que são destrutivos para ela, que são disfuncionais para ela, que são negativos. Então, se você quer ajudar essa pessoa, a tua postura precisa ser diferente, né? Essa postura comunica: você não sabe se virar sem mim. Você sabe que se eu não estiver ditando, falando, acontecendo, você vai fazer cagada ou você vai até deixar de agir. Você não vai tomar a decisão certa. Então, a todo momento, de maneira indireta, você está reforçando que o outro não tem essa capacidade. Então, você acaba mais prejudicando aquela pessoa do que propriamente ajudando ela. Então, reforçando também sempre esse papel de arrogância, de autoritarismo, de controle. Eu sei, você não. Eu sou mais responsável pela sua vida do que você mesmo. Meu Deus do céu, eu não posso nem dormir, eu não posso nem relaxar, porque eu sei que você vai fazer cagada. Até mesmo dificultando que aquela pessoa, de fato, consiga entender o caminho que ela deva tomar, né? Não é só relacionamento a dois, mas você pode estar sempre emanando essa fala, a tua maneira de lidar com filhos que às vezes estão em fase de começar a desenvolver certas habilidades, autonomia, liderança, dar os primeiros passos, sabe? Eu acho que a gente precisa ser, muitas das vezes, pais não tão necessário, não tão super protetor. Tá tudo bem se ele se frustrar e você tá ali para acolher, direcionar, dar um conselho, dar um caminho, mas é necessário, muitas das vezes, a gente se frustrar também, porque muitas das pessoas elas acabam procrastinando demais, tendo medo de arriscar, medo de tomar uma decisão, de ir para um caminho e de ser autônomo nesse caminho, de se encorajar a dar o primeiro passo, é porque de maneira inconsciente ela também espera alguém delegar
algo a ela, assim como aquela mamãe que não dava a perna para a criança, ela queria andar no lugar da criança e inclusive foi se estendendo para a juventude, todo momento você tentando andar pelos teus filhos, tentando ser a perna deles, eles acabam sim se conectando em relacionamentos onde eles também procuram essa extensão de perna. Então é aquela mulher que faz, que acontece, que decide, que delega o que você tem que fazer, então eles acabam se sentindo até mesmo confortáveis neste padrão de relacionamento, porque eles acabam projetando essa mãe nessa mulher. Só que em contrapartida, essa mesma mulher que gosta de estar nesse lugar, delegando, fazendo acontecendo, tomando o lugar de Deus, ela se conecta também facilmente a essas pessoas que ela inconscientemente também julga como incapaz, que ela tem que estar falando, ditando, orientando, dizendo como é que a banda tem que tocar, né? Então ela acaba não saindo desse lugar de ditadora, de controladora, de manipuladora, porque entra sim a manipulação, inclusive emocional. Ela não sai desse lugar, mas a todo momento também ela está reclamando que aquele homem não se posiciona, não dá um passo, não faz alguma coisa. Então é complementar, como eu disse e citei até no outro vídeo, né? São casais que se tornam complementares e acaba até durando um tempo significativo juntos, porque ele está acostumado com aquela postura e para ele inconscientemente é confortável, embora racionalmente ele como homem na vida adulta se sente frustrado, né? Porque não é gostoso para o ego, né, masculino, para a figura masculina, ter uma mamãe ali mandando, ditando, dizendo, falando, mostrando qual o caminho que aquela pessoa tem que seguir. Não é confortável. Eu acho que aquilo, até socialmente falando, é um pouco vergonhoso. Ele se sente assim, ai, cara, mulher manda em mim. E também não sai dessa relação, porque no fundo, ele até quer essa mãezona, essa mulher ditando, delegando, mostrando o caminho, por conta até da dependência emocional, esse medo de errar, falta de autoconfiança, baixa autoestima. Ela continua alimentando tudo aquilo porque é um ciclo de insegurança, porque você depende muitas das vezes do outro ditar a você o que você tem que fazer, como você tem que pensar, como você tem que agir, para que assim então eu me sinta seguro, entre aspas, né, em fazer aquilo ali. Então ele acaba sempre entrando também num campo de vitimismo, porque é como se ele também transferisse um pouco de responsabilidade, caso as coisas não deem certo, e ele vai dizer, viu? Você que quis dessa forma, olha, você que está querendo que seja assim, eu só fiz o que você mandou. Ah, eu até tentei, mas você não deixa eu tomar essa postura, eu até tentei fazer, mas você quis do seu jeito, né? Então qual é a saída? O caminho saudável não é controlar as pessoas, não é ditar o que elas têm que fazer, mas talvez inspirar através de palavras, de ações, de atitudes. Você pode mostrar o que fez bem para você, o que deu certo para você. E talvez sugerir, talvez a tua jornada ela seja diferente da outra pessoa, mas talvez pode ser similar. Talvez o que te bloqueava pode ser o que bloqueia aquela outra pessoa. Então, a tua história pode inspirar, o seu exemplo pode inspirar. O que você fez pode dar certo para outra pessoa também. Pode ser que não seja 100%, mas talvez uma parte do que você fez pode dar certo para outra. E talvez a outra parte, essa pessoa vai ter que buscar outros recursos, porque existem muitos outros caminhos. Depende de cada situação, de cada jornada, de cada experiência, e a gente precisa respeitar a vida de cada um. Cada um precisa assumir a responsabilidade da sua jornada, escolher o seu caminho, assumir as suas próprias escolhas. E se frustrar, levanta, começa de volta. Aprenda que desta forma não deu, talvez assim vai dar. Então a frustração não deve ser um problema, mas talvez um sinalizador de que você pode talvez ir por esse caminho, que você julgava talvez não ser o caminho certo, mas agora vamos tentar. E às vezes dá certo. Se a todo momento alguém estiver te anulando, conduzindo a tua vida, e você se permitir, você não vai viver as suas experiências, a sua história. Talvez a história que você vai contar sempre vai ser uma história fictícia, porque é o outro que fez você contar aquela história, mas por algum motivo não é genuíno, não é verdadeiro. Ajudar não é controlar. Cuidar não é anular o outro. Quem tenta tomar o lugar de Deus na vida de alguém acaba se perdendo na própria vida.
Olha para a sua vida, cuida da sua vida e deixa que Deus cuide da vida do outro. Esteja ali disponível como amigo, como alguém que é empático à dor do outro, aquele que ora pelo outro e que, se pedirem a você uma direção, uma ajuda, e se tiver as suas mãos, dar uma palavra, contar a tua experiência, você pode inspirar, você pode dar um conselho, mas é diferente você dar conselho do que você querer controlar a vida do outro. Se aquela pessoa tomar aquele caminho e para você não é o caminho legal, deixe que aquela pessoa tenha as experiências dela, seja boas ou até negativas, que ela se frustre e talvez a própria vida, Deus, vai mostrar para aquela pessoa. E talvez aquilo que você disse como um bom conselho, como uma palavra acolhedora, aquela dica, aquele toque, né? Ela vai ter muito mais poder quando aquela pessoa que um dia não te ouviu quebrar a cara, ela vai voltar e falar, poxa, bem que aquela fulana tinha razão. E aí você vai reforçar a autoridade das tuas palavras. Mas você precisa, assim como Deus também nos deu o livre-arbítrio, deixar que a pessoa tome as suas decisões, tome o seu caminho. Você julga que ela não tem força na perninha para caminhar, que ela vai cair? Que deixa ela cair, deixa ela tomar as decisões dela. De saber que você não é Deus que tem que estar a todo momento levantando aquela pessoa. Deus está disponível para ela assim como Deus está disponível para mim. Terapia está disponível para ela assim como está para mim. A ajuda espiritual está disponível para ela como está para mim. Então deixe cada um seguir o seu fluxo, cada um seguir o seu caminho. Faça o seu papel e dê o que você tem quando alguém te pede. Se alguém não te pedir conselho, não te pedir ajuda, guarde para você. Se a pessoa pedir, humildemente, faça perguntas, faz ela analisar o caminho que ela está tomando. Deixa ela também analisar. Mas você acha que esse caminho vai te ajudar naquilo que você está querendo? Dentro dos teus sonhos, dos teus propósitos, daquilo que um dia você compartilhou comigo. Este caminho vai somar para que este propósito se conclua na tua vida? Talvez não seja sobre você dar respostas prontas, mas talvez fazer perguntas que faz com que aquela pessoa ela analise e ela mesma vai buscar dentro dela as respostas certas, né? Lá em Provérbios 3, 5 ao 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te atribes no teu próprio entendimento, não confie no seu próprio entendimento, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, é Ele que vai endireitar. Pode ficar tranquilo que de alguma forma Ele vai falar através das circunstâncias. O nosso papel não é controlar, mas confiar que Deus conduz cada um no seu tempo. E a vida fica leve para todo mundo, a consciência fica melhor para todo mundo desta forma.